Anastácia esfregou os olhos, tentando afastar o cansaço que pesava em suas pálpebras. O relógio de parede da casa grande marcava 3h40 da manhã, e ela ainda tinha 2 quartos para limpar, antes de seu turno acabar. Como escravizada doméstica na fazenda Santa Cruz, já estava acostumada a trabalhar enquanto o mundo dormia. Mas hoje tinha sido particularmente difícil após 12 horas, cuidando da senhora idosa da fazenda vizinha durante o dia, um trabalho extra pelo qual seu senhor recebia pagamento adicional. Só mais um pouco, murmurou para si mesma, enquanto empurrava o balde de água para o quarto principal do último andar da casa grande. A chave pesada girou na fechadura, e Anastácia entrou no cômodo mais luxuoso da propriedade, onde os visitantes importantes e o próprio coronel dormiam quando estava na fazenda. O quarto era maior que toda a senzala, onde vivia com sua irmã Rosa e outros 20 escravizados. Móveis importados da Europa, cortinas de veludo carmesim e uma vista da varanda para os cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Anastácia começou a rotina, trocando as toalhas de linho, limpando a bacia de porcelana com água perfumada e varrendo o assoalho de madeira encerado. Seus movimentos eram automáticos, enquanto sua mente vagava para os problemas que a afligiam. Rosa, sua irmã de apenas 10 anos, precisava desesperadamente de um tratamento caro para uma doença rara que a deixava cada vez mais fraca. O dinheiro que Anastácia conseguia esconder das gorjetas ocasionais estava muito aquém do necessário, e o tempo corria contra elas. Ao terminar de limpar, Anastácia olhou para a cama imponente, com seus lençóis de linho fino e colchão de penas de ganso. Parecia tão convidativa. Seus pés doíam, suas costas imploravam por descanso. Só 10 minutinhos, decidiu, olhando no relógio. Ninguém viria àquela hora. O quarto estava preparado para o coronel, mas segundo os cocheiros, ele só chegaria da capital no dia seguinte. Anastácia deitou-se apenas para aliviar a dor nas costas. Os lençóis frescos e macios a envolveram como um abraço reconfortante, e antes que percebesse, seus olhos pesados se fecharam. O que seriam apenas 10 minutos se transformou em sono profundo, o cansaço de meses finalmente cobrando seu preço. O coronel Augusto Carvalho entrou cambaleando no quarto principal às 4h30 da manhã, a gravata frouxa e os cabelos escuros desalinhados. O senhor de terras de 29 anos tinha mudado seus planos e voltado uma noite antes de negócios na corte, após uma festa regada a vinho do Porto e conhaque francês que o deixara mais que levemente embriagado. Sem acender todas as velas, apenas guiado pelo lampião lateral, Augusto se despiu e caiu na cama, nem notando o volume adicional sob os lençóis do outro lado do colchão enorme. Seu último pensamento consciente foi sobre a reunião com outros fazendeiros que teria em poucas horas para discutir o futuro do café com a iminente abolição. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas quando Augusto começou a despertar. Com os olhos ainda fechados, sentiu um perfume diferente. Não era o usual aroma de lavanda dos lençóis da casa grande, mas algo mais simples e humano. Sabão de cinzas e suor limpo. Meio grogue, virou-se na direção do cheiro, encontrando cabelos crespos e macios contra seu rosto. Ainda meio inconsciente, lembrando vagamente de ter saído com alguma mulher na noite anterior na capital, seus braços automaticamente envolveram a cintura delicada e seus lábios encontraram a pele macia do pescoço exposto. Anastácia acordou com a sensação de lábios quentes em seu pescoço e mãos fortes explorando sua cintura. Por um momento pensou estar sonhando, até que o toque se tornou mais insistente e um corpo masculino pressionou contra suas costas. Seu grito ecoou pelo quarto quando ela pulou da cama, num salto apavorado. Augusto abriu os olhos de súbito, igualmente assustado, quase caindo da cama. "Quem diabos é você?" exclamou, puxando o lençol para cobrir suas partes expostas, enquanto tentava focar a visão na figura feminina,
que agora estava encostada na parede oposta, olhando-o com terror absoluto. Eu sou Anastácia, senhor, gaguejou, seus grandes olhos castanhos arregalados, da senzala. Estava limpando o quarto. O senhor não deveria chegar até hoje à noite. Augusto passou a mão pelos cabelos bagunçados, tentando entender a situação enquanto lutava contra a ressaca. Espera aí, você estava dormindo na minha cama? Perguntou incrédulo. A questão certa é que o senhor não deveria estar aqui, tentou argumentar Anastácia, antes de se dar conta da insubordinação. Perdão, senhor, eu só deitei um pouquinho depois de limpar. Anastácia olhou para o relógio e empalideceu. Eram 8h40 da manhã. Tinha dormido por quase 5 horas. Oh meu Deus, vou ser castigada. Vão me vender para longe de Rosa. Augusto observou com mais atenção, agora que seus olhos se ajustavam à claridade. A jovem à sua frente não se parecia em nada com as mucamas perfumadas que alguns senhores mantinham. Usava o vestido simples de chitão dos escravizados domésticos, tinha o rosto limpo de qualquer adorno e uma expressão de pânico genuíno. Algo nela despertou sua curiosidade. Olha, não vou reportar isso se você... O som de alguém batendo na porta interrompeu sua oferta. Coronel Carvalho, está tudo bem aí dentro? Veio a voz preocupada de Tavares, o feitor da casa grande. Merda! Augusto murmurou, olhando para si mesmo, praticamente nu, e para a escravizada em pânico. No movimento rápido para se cobrir, Augusto esbarrou no sino de prata na mesa de cabeceira, acionando acidentalmente o alarme que todas as casas grandes possuíam para emergências. Menos de 1 minuto depois, mais vozes se juntaram do lado de fora e a porta se abriu. Tavares, o feitor, 2 capatazes e, para o horror de Augusto, um grupo de 3 fazendeiros que estavam no salão aguardando a reunião matinal invadiram o quarto. Os olhos arregalaram-se ao verem o coronel famoso cobrindo-se apenas com o lençol e a jovem escravizada desgrenhada ao lado da cama. Coronel Carvalho, é verdade o que se diz sobre seus hábitos com as escravizadas? Perguntou um dos fazendeiros, com tom de desaprovação mal disfarçada. Depois de todo o seu discurso sobre moralidade e ordem? Não, não é nada disso. Anastácia protestou, horrorizada com a acusação e com os olhos julgadores apontados para ela. Augusto viu sua reputação desmoronar diante dos olhos. Os outros fazendeiros já o pintavam como jovem demais e liberal demais com seus escravizados. Este escândalo seria o golpe final. O conselho de administradores de suas propriedades vinha pressionando-o para se casar com alguém de família tradicional e criar raízes. Um escândalo envolvendo uma escravizada seria o pretexto perfeito para questionar seu controle sobre a herança. Num impulso desesperado, Augusto Carvalho fez a única coisa que lhe ocorreu. Soltou uma gargalhada exagerada e puxou Anastácia para perto dele. Não seja tola, querida, disse alto o suficiente para todos ouvirem. Não precisa mais esconder nosso relacionamento. O queixo de Anastácia caiu, mas antes que pudesse protestar, Augusto continuou, agora dirigindo-se aos intrusos. Senhores, lamento o mal-entendido, mas gostaríamos de privacidade. Como podem ver, vou alforriar Anastácia e torná-la minha esposa. Esposa? Exclamaram todos em uníssono, inclusive Anastácia. Exatamente. Augusto sorriu, apertando o ombro de Anastácia com força suficiente para comunicar silenciosamente. Não me contradiga. Íamos anunciar na próxima semana, mas parece que vocês descobriram nosso segredinho. Os fazendeiros, sentindo o grande escândalo, dispararam mais perguntas. Há quanto tempo isso dura? Como começou? Ela será realmente livre? Augusto manteve o sorriso forçado, enquanto empurrava gentilmente todos para fora. Exclusiva na próxima reunião do consórcio. Agora, se nos dão licença. Assim que fechou a porta, seu sorriso desapareceu,
substituído por uma expressão furiosa. Virou-se para Anastácia, que o encarava com a boca ainda aberta de choque. Viu o que você fez? Sibilou. Agora temos que nos casar de verdade. Senão minha reputação está arruinada e você será vendida para o pior senhor que eu conseguir encontrar. O quê? Anastácia finalmente encontrou sua voz, recuando até bater na parede. O senhor ficou louco? Eu nem o conheço, e o senhor acaba de me colocar numa enrascada gigante. Augusto caminhou até o armário, puxando um roupão de seda chinesa e vestindo rapidamente. Baixe a voz, ordenou, massageando as têmporas. A ressaca piorava sua irritação. Preciso pensar. Anastácia estava à beira de um colapso nervoso. Vão me vender? Como vou cuidar da Rosa? Como vou pagar o médico? Minha vida acabou. Algo na menção do nome fez Augusto pausar. Quem é Rosa? Minha irmã de 10 anos. Anastácia respondeu automaticamente, antes de segurar a cabeça entre as mãos. Oh, meu Deus, isso não está acontecendo. Augusto a observou por um momento, calculando mentalmente suas opções. Há semanas vinha sendo pressionado pelo Conselho de Administradores e pela família para assumir um comportamento mais responsável e se casar. Seu pai, antes de morrer, havia estipulado no testamento que Augusto precisaria estar casado antes de seu aniversário de 30 anos para assumir o controle total das propriedades. Uma cláusula ridícula, na opinião dele, mas legalmente incontestável. Seu aniversário seria em 3 meses. Sente-se, ordenou, indicando a poltrona próxima. Não me dê ordens. Já sou praticamente vendida por sua culpa. Por minha culpa. Augusto ergueu as sobrancelhas. Você estava dormindo na minha cama, que o senhor não deveria estar ocupando até hoje à noite. É o meu nome na escritura desta fazenda. Posso chegar quando quiser. Eles se encararam, ambos respirando pesadamente. Olha, Augusto ajustou o tom, tentando soar mais razoável. Já estamos nessa confusão. Vamos tentar resolver como pessoas civilizadas, está bem? Anastácia cruzou os braços defensivamente, mas sentou-se. Ótimo, continuou ele. Pelo que entendi das suas preocupações, você precisa cuidar da sua irmã e pagar tratamento médico. Posso garantir tudo isso. Como? Bem, sou Augusto Carvalho. Metade das fazendas de café do Vale do Paraíba tem alguma ligação com minha família. O reconhecimento finalmente brilhou nos olhos de Anastácia. Claro que sabia quem ele era. Seu nome aparecia regularmente nos jornais da capital. O jovem coronel, herdeiro do Império Carvalho, com mais terras que juízo, famoso por seus cavalos de corrida e romances passageiros com filhas de barões e comendadores. Isso não resolve o fato de que agora metade da província acha que vamos nos casar, ela argumentou. Augusto caminhou até a janela, contemplando os cafezais que se estendiam abaixo. Na verdade, disse lentamente, resolve mais problemas do que você imagina. Como assim? Ele se virou, estudando-a com curiosidade renovada. Não era seu tipo usual. Não tinha a pele clara e modos refinados das senhoras com quem dançava nos bailes. Mas havia algo nela, uma autenticidade refrescante. E não era feia, com aqueles olhos expressivos e a postura digna mesmo no uniforme simples. Tenho uma proposta para você, Anastácia. Ela arregalou os olhos. Que tipo de proposta? Casamento, eu te alforrio, casamos na igreja, e após 1 ano nos separamos discretamente. O senhor realmente bateu a cabeça? Ouça primeiro. Augusto ergueu a mão. Preciso me casar em 3 meses, ou perco o controle das minhas propriedades. É uma cláusula idiota no testamento do meu pai, mas é o que temos. Você precisa de dinheiro para o que exatamente? Anastácia hesitou, mordendo o lábio inferior. Minha irmã tem uma doença rara.
Precisa de um tratamento com um médico especialista no Rio de Janeiro. Quanto custa? Mais do que eu conseguiria juntar em 10 vidas. Respondeu amargamente. Então vamos fazer um acordo. Casamos. Você obtém a alforria, o dinheiro para o tratamento da sua irmã, e te dou uma propriedade pequena quando nos separarmos em 1 ano. Após isso você estará livre para fazer o que quiser. Anastácia o encarou perplexa. O senhor está falando sério? Nunca falei tão sério. Mas por que eu? O senhor poderia ter qualquer senhora de família tradicional. Exatamente por isso. Qualquer outra tentaria extrair muito mais de mim na separação, ou pior, se apaixonar. Ele fez uma careta ao dizer a última parte. Você claramente não está impressionada comigo, o que é incomum e útil. Anastácia se levantou, indignada. O senhor acha que pode comprar tudo e todos? Augusto sorriu, genuinamente divertido. Posso? Pois saiba que não estou à venda. Todo mundo tem um preço, Anastácia. Acabei de ouvir o seu, o tratamento da sua irmã. As palavras atingiram Anastácia como um tapa. Ela abriu a boca para protestar, mas as réplicas morreram em sua garganta, porque no fundo sabia que ele tinha razão. Por Rosa, faria qualquer coisa. Antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente, desta vez revelando Tavares, o feitor, sozinho e com expressão grave. Anastácia, precisamos conversar sobre seu comportamento. Infelizmente, dormir no quarto do senhor é motivo para castigo severo e possível venda. Tavares, Augusto interveio suavemente. Houve um mal-entendido. Anastácia estava aqui a meu pedido. Senhor, não precisa protegê-la. Os outros escravizados viram ela entrar para limpar e nunca sair. Exatamente. Foi quando nos reencontramos. Augusto sorriu. Anastácia e eu temos um histórico. Eu havia pedido especificamente que ela viesse limpar meu quarto. Anastácia observou, atônita, a facilidade com que ele mentia. Mas Anastácia nunca mencionou conhecê-lo pessoalmente, senhor. Tavares gaguejou. Queríamos manter discrição. Augusto piscou um olho, o que obviamente não funcionou muito bem. Ele se aproximou de Anastácia e passou o braço ao redor de sua cintura. Por favor, trate minha futura esposa com o respeito que ela merece. E prepare os papéis de alforria. As notícias viajavam rápido. Quando Anastácia voltou para a senzala 2 horas depois, já havia um burburinho entre os escravizados. Sua alforria temporária havia sido anunciada, e ela deveria se mudar para um quarto nos fundos da casa grande, enquanto os preparativos do casamento eram feitos. Em seu novo quarto, encontrou Rosa, a irmã mais nova, que a encarou com olhos arregalados. É verdade que você vai se casar com o coronel? Porque nunca me contou. Porque eu não o conhecia. Anastácia desabou na cama simples, exausta. É tudo um grande mal-entendido. Mas os outros estão dizendo que vocês vão se casar na igreja da fazenda. Anastácia cobriu o rosto com as mãos. Como explicar essa loucura para uma criança de 10 anos? Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era um homem magro de óculos, que se apresentou como Simões, secretário pessoal do coronel Carvalho. Senhorita Anastácia, o coronel gostaria de continuar a conversa em ambiente mais privado. Uma carruagem aguarda. Diga ao seu patrão que não estou interessada. Senhorita, a voz do homem suavizou. O coronel pediu que eu mencionasse que já iniciou contato com um médico especialista no Rio de Janeiro sobre casos como o de sua irmã. Anastácia congelou. Como eles sabiam tanto sobre Rosa tão rapidamente? Estaremos prontas em 20 minutos, respondeu finalmente. 40 minutos depois, Anastácia e Rosa entravam na casa principal da fazenda. A residência era ainda maior vista por dentro, com janelas do chão ao teto, mobília importada da Europa e obras de arte nas paredes. Augusto as recebeu.
já vestido impecavelmente em um terno sob medida, que provavelmente custava mais que o valor de vários escravizados. Ao seu lado estava uma mulher elegante, com uma expressão glacial. Anastácia. Esta é Catarina, minha mucama de confiança e administradora da casa. A mulher avaliou Anastácia dos pés à cabeça, mal disfarçando seu desdém. Prazer, disse Catarina, sem nenhum prazer real na voz. E você deve ser Rosa. Augusto sorriu para a menina, suavizando sua expressão. Rosa, geralmente tímida com estranhos, acenou. Sua pele estava mais pálida que o normal. Anastácia percebeu que ela estava tendo um dia ruim. Rosa não está se sentindo bem hoje, explicou Anastácia. Poderíamos ir direto ao assunto? Augusto indicou o sofá importado. Por favor, sentem-se. Catarina, poderia levar Rosa para conhecer a biblioteca? Tem uma coleção de livros que pode interessá-la. Biblioteca? Os olhos de Rosa brilharam. A menina adorava ler, quando suas forças permitiam. Livros do mundo inteiro. Raramente uso, na verdade. Augusto deu de ombros. Quando Catarina e Rosa saíram, Augusto sentou-se em frente a Anastácia. Eu investiguei você, disse sem preâmbulos. Como? Tenho recursos, respondeu vagamente. Rosa tem uma doença rara do sangue, progressiva, potencialmente fatal sem tratamento adequado. O médico no Rio de Janeiro está desenvolvendo um tratamento novo, mas custa aproximadamente o equivalente a 20 escravizados de primeira linha. Anastácia engoliu em seco. Como conseguiu essas informações tão rápido? Dinheiro compra eficiência. Augusto inclinou-se para frente. Minha proposta: casamos. Você e Rosa se mudam para a casa grande. Eu pago o tratamento completo dela e te dou liberdade total quando nos separarmos em 1 ano. E o que o senhor ganha exatamente? Como disse, preciso estar casado para manter controle total das minhas propriedades. Além disso, um casamento estável melhora minha reputação perante outros fazendeiros e o governo imperial. Anastácia balançou a cabeça incrédula. Isso é insano. São negócios. Se é apenas negócios, porque o senhor poderia ter qualquer filha de barão ou comendador. Augusto recostou-se. Porque você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Isso te torna menos provável de complicar as coisas. Além disso, adicionou com leve sorriso. Depois daquelas testemunhas, qualquer outra noiva pareceria suspeita. Você é uma escolha surpreendentemente crível. Obrigada. Anastácia ergueu uma sobrancelha. Haverá um documento legal extenso. Claro, você não terá direito a nada além do que estou oferecendo agora, independentemente do tempo que ficarmos casados. Entendo. E quanto a... Você sabe? Anastácia corou. Augusto franziu o senho confuso, então compreendeu. Ah, não se preocupe com isso. Sou perfeitamente capaz de ser discreto sobre minhas necessidades. Não espero nada físico de você. Por alguma razão, Anastácia sentiu-se ligeiramente ofendida com a facilidade com que ele descartou a ideia. Um grito animado de Rosa ecoou do outro cômodo, seguido por uma risada. Era a primeira vez em semanas que Anastácia ouvia a irmã assim. Posso pensar sobre isso? Perguntou finalmente. Augusto assentiu. Você tem 24 horas. Quando Anastácia e Rosa voltaram para o quarto naquela noite, havia um envelope esperando. Dentro, documentos do médico especialista no Rio de Janeiro, descrição completa do tratamento proposto e uma simples nota, como prova da minha seriedade. AC. 3 dias depois, Anastácia entrou na capela da fazenda, usando o único vestido decente que possuía, enquanto Augusto Carvalho assinava os papéis que oficializavam tanto sua alforria quanto o acordo mais estranho de suas vidas. O primeiro mês de casada foi uma adaptação surreal para Anastácia. A mudança do quarto apertado na senzala
para os aposentos espaçosos da casa grande, foi como ser transportada para outro planeta. Onde as roupas eram trocadas diariamente por escravizadas silenciosas. O café da manhã era servido em porcelana fina e os armários vinham abastecidos com vestidos de tecidos importados que ela nunca teria coragem de tocar antes. "Isso é mesmo necessário?" perguntou Anastácia, observando enquanto Catarina supervisionava a equipe que transformava um cômodo adjacente em quarto para Rosa. Papel de parede francês, móveis de jacarandá entalhado e uma coleção impressionante de livros didáticos eram instalados em tempo recorde. "Aparências são tudo", respondeu Catarina friamente. A mucama mantinha uma eficiência gelada em todas as interações com Anastácia. "O coronel tem uma reputação a zelar. Não podemos ter sua nova família parecendo deslocada." Anastácia engoliu a réplica. Catarina claramente não aprovava este arranjo, e Anastácia suspeitava que havia mais que lealdade profissional por trás de sua hostilidade. Augusto, por sua vez, era praticamente um fantasma. Saía cedo para inspecionar os cafezais. Voltava tarde das reuniões com outros fazendeiros. Às vezes nem voltava, ficando na casa da capital. Quando seus caminhos se cruzavam, ele era educado, mas distante, tratando Anastácia mais como uma hóspede temporária do que como uma esposa, mesmo de fachada. "Vai ao sarau da baronesa amanhã?" declarou ele, em uma rara manhã em que ambos estavam tomando café juntos. Não era uma pergunta. "Que sarau?" Anastácia ergueu os olhos do jornal, onde lia sobre as discussões abolicionistas na corte. "Evento social. Primeira aparição pública oficial como Senhora Carvalho." Anastácia sentiu um aperto no estômago. "Acho que não tenho nada apropriado para usar." "Catarina já providenciou tudo. Ela te acompanhará hoje para provar o vestido e receber orientações sobre etiqueta." Anastácia franziu o senho. "Orientações sobre etiqueta?" Augusto finalmente a olhou diretamente, seus olhos escuros avaliando-a por sobre a borda da xícara de café. "Sem ofensas, mas você não está habituada ao ambiente em que nos movemos. Seria embaraçoso usar o talher errado ou não saber como se dirigir aos titulares presentes." "Entendo", respondeu Anastácia, sentindo o rosto queimar. "Não quero envergonhar Vossa Senhoria." Um leve sorriso curvou os lábios de Augusto. "Vejo que tem bom humor. Vai precisar dele." A sessão de preparação com Catarina foi tão desagradável quanto Anastácia imaginava. A mucama a tratou como um projeto de caridade particularmente difícil, criticando tudo desde sua postura até a maneira como prendia o cabelo. "O coronel prefere mulheres com cabelos soltos", declarou Catarina, enquanto uma escravizada desfazia o coque prático de Anastácia. "Não que isso importe para você." "Claro. O que quer dizer?" Catarina sorriu docemente. "Apenas que seu arranjo tem limitações óbvias. O coronel tem certas necessidades e hábitos. Não espero que ele mude por causa deste casamento de conveniência." Anastácia engoliu o desconforto que as palavras provocaram. "Nosso acordo é claro. O que o coronel faz com sua vida pessoal não me diz respeito." "Que bom que entende." Catarina checou o relógio de ouro no pulso. "Tenho que ir. O coronel pediu que eu lhe trouxesse alguns documentos esta noite." A insinuação não passou despercebida. Anastácia se perguntou se Catarina e Augusto tinham um relacionamento além do profissional. A ideia a incomodou mais do que deveria. O sarau da baronesa foi um teste de fogo. Sob os candelabros de cristal e ao som de uma orquestra que tocava valsas vienenses, Anastácia teve sua estreia oficial como Senhora Carvalho. O vestido longo de seda verde musgo, escolhido por Catarina, era elegante e discreto, bonito, mas sem roubar atenção. "Lembre-se", instruiu Augusto enquanto entravam, seu braço formalmente oferecido a ela. Sorria,
Concorde com a cabeça, e se alguém fizer perguntas muito pessoais, diga que ainda estamos nos conhecendo. Como nos conhecemos, afinal? Já temos uma história oficial? Nos conhecemos quando você trabalhava na Casa Grande. Fiquei impressionado com sua dignidade e inteligência. Foi algo inesperado. Augusto recitou a mentira como se lesse um relatório de colheita. Muito romântico. Anastácia comentou com ironia. Foi o melhor que meu advogado conseguiu criar em pouco tempo. A noite foi uma sucessão de rostos que Anastácia jamais recordaria. Conversas superficiais sobre política imperial e cotações do café. Olhares curiosos e, ocasionalmente, de desprezo mal disfarçado. Augusto a apresentava mecanicamente, sua mão ocasionalmente pousando nas costas dela com casualidade ensaiada. E como estão os preparativos para a celebração do casamento? Perguntou uma senhora elegante, com um colar de esmeraldas, que provavelmente valia mais que toda a fazenda Santa Cruz. Foi algo simples e íntimo, respondeu Anastácia, seguindo o roteiro memorizado. Íntimo? Um carvalho? Impossível, querida. A mulher riu. Augusto sempre foi o centro das atenções. Lembro-me quando ele cortejou minha sobrinha, a filha do Visconde. 3 meses de escândalo delicioso. Sua sobrinha? Anastácia tentou manter o sorriso fixo. Clarissa Monteiro, de São Paulo. Achávamos que seria ela, sabe? Mas então veio aquela viúva rica, e depois a filha do comendador. A mulher parou, percebendo tarde demais seu erro. Augusto apareceu ao lado de Anastácia, colocando um braço possessivo ao redor de sua cintura. Estou feliz que encontrei a pessoa certa, finalmente, declarou com um sorriso tão convincente que por um momento até Anastácia acreditou. Mais tarde naquela noite, enquanto Augusto se despedia de alguns sócios, Anastácia escapou para a varanda da casa, precisando de ar. O vestido elegante, os sapatos apertados e o sorriso forçado estavam a sufocando. Difícil, não é? Anastácia virou-se para encontrar um homem em seus 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos perspicazes. Perdão? Entrar neste mundo. O homem ofereceu a mão. Sou Joaquim Silva, fazendeiro vizinho e amigo de Augusto desde os tempos de estudo na capital. Anastácia aceitou o cumprimento. Anastácia, eu sei quem você é. A pergunta é, você sabe no que se meteu? Joaquim apoiou-se na balaustrada. Augusto tem um padrão. Filhas de barões, viúvas ricas, todas intercambiáveis, todas temporárias. Então, de repente, ele aparece casado com alguém completamente fora do comum. Estudou-a com curiosidade. Estou tentando entender o que é diferente em você. Talvez ele tenha amadurecido. Anastácia sugeriu, desconfortável. Joaquim riu. Augusto, duvido. O mais provável é que este casamento tenha a ver com a cláusula do testamento. Seu aniversário está chegando. Afinal, Anastácia sentiu o sangue gelar. Aparentemente o arranjo deles não era tão secreto quanto pensava. Não sei do que está falando. Claro que não, Joaquim sorriu. Em todo caso, é refrescante vê-lo com alguém que não está deslumbrada só porque ele é um carvalho. Nas 2 semanas seguintes, Anastácia percebeu uma sutil mudança na atmosfera da Casa Grande. Augusto começou a jantar em casa com mais frequência, aparentemente interessado no progresso de Rosa, que havia começado os preparativos preliminares antes da viagem ao Rio de Janeiro. Ela é muito inteligente, comentou ele em uma noite, observando Rosa resolver problemas de matemática avançados para sua idade. Consegue enxergar padrões que muitos adultos perderiam. Sempre foi assim. Anastácia sorriu. Um momento raro de orgulho genuíno escapando de sua armadura de desconfiança. Mesmo com a doença, nunca deixou de estudar. Quer ser médica. Médica? Uma mulher?
Augusto ergueu as sobrancelhas, mas não com desdém, com curiosidade. Que tipo? Pesquisadora. Quer encontrar a cura para o que ela tem, para que outras crianças não sofram. Nobre. Augusto assentiu pensativo. Após uma pausa, acrescentou: posso conseguir que ela conheça o laboratório do médico no Rio de Janeiro quando formos. Você tem contatos assim? Tenho propriedades e negócios em praticamente todas as províncias. Respondeu com dar de ombros, como se fosse algo banal. Anastácia o olhou com curiosidade renovada. Por que está fazendo tudo isso? Augusto hesitou, parecendo surpreendido pela própria ação. Sinceramente, não sei. Talvez porque Rosa me lembra que existe mais no mundo do que cotações de café e disputas de terras. Aquela noite marcou uma pequena, porém significativa mudança. Augusto passou a fazer perguntas ocasionais a Anastácia sobre suas opiniões, principalmente relacionadas a como suas decisões como fazendeiro impactavam os escravizados. Se você pudesse escolher entre trabalhar menos horas com menos comida ou mais horas com alimentação melhor, o que escolheria? Perguntou ele em uma manhã. Anastácia considerou a questão com seriedade. A dignidade não pode vir às custas da saúde, mas também não adianta ter comida se não há tempo para descanso. O ideal seria ambos: horas justas e alimentação adequada. Interessante, Augusto murmurou, fazendo anotações em seu caderno. A maioria dos administradores diria que escravizados não precisam de descanso adequado. A maioria dos administradores nunca trabalhou sob o sol por 12 horas seguidas. Anastácia rebateu. Pouco a pouco, a vida na casa grande encontrou um ritmo quase doméstico. Rosa adorava o novo lar, recuperando vitalidade com os cuidados preliminares. Anastácia continuava desconfortável com o luxo, mas apreciava a segurança que proporcionava para sua irmã. Augusto permanecia majoritariamente um mistério. Ocasionalmente, Anastácia o encontrava trabalhando de madrugada, rodeado por livros de contabilidade e mapas das propriedades, seu rosto iluminado pela luz das velas, concentrado e vulnerável de um modo que nunca aparecia durante o dia. Deveria dormir mais, comentou ela numa dessas noites, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Augusto aceitou a bebida, surpreso com o gesto. As propriedades não se mantêm sozinhas. As propriedades sobreviverão a uma noite de sono decente. Anastácia rebateu. Parece exausto. Sempre trabalhei assim. E nunca questionou se há maneiras melhores? Augusto a estudou por alguns segundos. Você é surpreendentemente direta para alguém em sua posição. Que posição? Esposa temporária com data de validade? Anastácia deu um meio sorriso. Que melhor momento para ser honesta. Não tenho nada a perder. Algo nos olhos dele suavizou. Talvez você tenha razão. Tomou um gole do chá. Isso é bom. Diferente. Chá de ervas com mel ajuda a relaxar. Quando Anastácia virou-se para sair, a voz dele a deteve. Anastácia? Sim. Obrigado. Foi apenas uma palavra, mas carregava um peso inesperado. Anastácia assentiu e saiu, deixando-o com seus livros e números e uma xícara de chá aromatizado. A verdadeira mudança, no entanto, veio após o primeiro grande evento em que Anastácia precisou atuar completamente como Senhora Carvalho, um baile de gala na casa de um barão para celebrar a safra de café. A presença era obrigatória e exigia charme e conversas intermináveis com outros fazendeiros, políticos e membros da aristocracia rural. Está tensa, observou Augusto enquanto entravam no salão iluminado por centenas de velas. Relaxe. Fácil para o senhor dizer. Anastácia ajustou nervosamente o vestido de seda azul petróleo que Catarina havia selecionado. O senhor nasceu para isso. Na verdade, odiava esses eventos quando era mais jovem. A confissão veio inesperadamente.
Meu pai me forçava a comparecer desde os 12 anos. Dizia que eu precisava aprender a falar a língua do poder. E aprendeu bem, comentou Anastácia. Tive que aprender, respondeu simplesmente. A noite progrediu melhor que o esperado. Anastácia descobriu que, passado o nervosismo inicial, conseguia navegar pelas conversas com autenticidade, que surpreendentemente agradava às pessoas. Não tinha a sofisticação das outras esposas, mas sua perspectiva sincera sobre os desafios da administração rural captava interesse genuíno. Sua esposa é encantadora, Augusto, comentou um comendador durante o jantar. Tão refrescante encontrar alguém que fala diretamente ao ponto, sem os joguinhos sociais habituais. Augusto lançou um olhar para Anastácia, parecendo quase orgulhoso. Ela é única. Mais tarde, quando os convidados começavam a se dispersar, Anastácia encontrou Augusto em um momento raro de relaxamento, observando os jardins da varanda. Foi um sucesso, ela comentou, postando-se ao lado dele. Os fazendeiros pareciam impressionados com suas ideias sobre rotação de culturas. Estavam mais impressionados com você, Augusto respondeu, olhando-a de lado. Fez mais pela imagem das propriedades Carvalho em uma noite do que toda a minha diplomacia em um ano. Agora está exagerando. Não exagero em negócios, Anastácia. Augusto virou-se para encará-la. Sob as luzes suaves da varanda, seu rosto perdia a dureza habitual. Você tem um dom para conectar-se com as pessoas. Faz com que elas confiem em você. Apenas fui honesta. Exatamente. Honestidade é rara neste mundo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, contemplando as luzes da casa iluminada. Sabe, Anastácia finalmente disse, você não é exatamente o que eu esperava. E o que esperava? Um senhor mimado e cruel, que só se importa com lucros e aparências. Augusto riu. E quem disse que não sou? Você se importa com sua fazenda, com seus escravizados. Mais do que admite. Até com Rosa. Anastácia o estudou no perfil. Há mais no senhor do que as fofocas mostram. Augusto encarou-a de volta, algo vulnerável passando rapidamente por seus olhos, antes de desaparecer. Tenho que manter as aparências, respondeu suavemente. O momento foi quebrado por Catarina, que se aproximou com passos decididos. Coronel, o fazendeiro de Campinas está pronto para a reunião privada, anunciou, lançando um olhar de desprezo a Anastácia. Se me permite sugerir, Anastácia parece cansada. Posso providenciar que a carruagem a leve para casa? Augusto hesitou, olhando entre as duas mulheres. Anastácia está cansada. Antes que pudesse responder, Catarina acrescentou. A reunião pode se estender pela noite toda. O senhor sabe como esses assuntos são delicados. A insinuação era clara. Anastácia sentiu um incômodo inexplicável no estômago. Estou bem, mas posso ir para casa. Quero verificar como Rosa está, respondeu finalmente. Augusto assentiu. Te vejo em casa. Enquanto se afastava, Anastácia não pôde deixar de notar como Catarina se aproximou de Augusto, colocando a mão possessivamente em seu braço. A visão a incomodou mais do que deveria. Na manhã seguinte, Augusto não estava em casa. Anastácia encontrou apenas Rosa e as escravizadas domésticas. O senhor não voltou ontem à noite, informou uma delas com um tom neutro. A senhorita Catarina mandou avisar que ele teve compromissos que se estenderam. O dia passou lentamente. Anastácia ajudou Rosa com as lições, tentando ignorar a sensação estranha que crescia em seu peito. Não tinha direito de sentir ciúmes ou abandono. O casamento era uma fachada, um contrato. O que Augusto fazia com sua vida pessoal não lhe dizia respeito. Então, por que a ideia dele com Catarina perturbava tanto? Se você está gostando dessa história,
Se inscreve para não perder o final emocionante. Me conta nos comentários. O que você faria no lugar de Anastácia? Augusto retornou apenas na noite seguinte, parecendo exausto, mas satisfeito. Fechamos o acordo com os fazendeiros de Campinas, anunciou ao encontrar Anastácia na sala de estar. Será o maior consórcio de café da província. Parabéns, Anastácia respondeu, tentando soar sincera. Augusto a estudou por um momento. Algo errado? Nada. Por que estaria? Você parece tensa. Anastácia forçou um sorriso, apenas preocupada com a viagem para o Rio de Janeiro. Falta uma semana. Augusto aceitou a explicação, embora não parecesse totalmente convencido. Falando nisso, vou acompanhar vocês. O quê? Anastácia não escondeu a surpresa. Pensei que enviaria apenas seus contatos médicos. Mudei de ideia. Quero estar presente. Ele desviou o olhar, quase desconfortável com a própria decisão. Rosa se tornou importante e seus compromissos aqui? Posso administrar remotamente por algumas semanas. Augusto deu de ombros, como se tentar estar presente durante o tratamento experimental de uma criança fosse trivial. Anastácia não sabia o que dizer. Este não era o homem frio e calculista que havia proposto um casamento de conveniência meses atrás. Obrigada, conseguiu dizer finalmente. Significará muito para Rosa. O momento foi interrompido pelo som de cavalos no pátio. Ao verificar pela janela, Augusto franziu o senho. É Catarina. Deve ter novidades sobre o contrato. Anastácia assentiu, observando-o afastar-se. A menção de Catarina trouxe de volta aquela sensação desconfortável. Não deveria se importar, mas cada vez mais percebia que estava começando a se importar. A viagem ao Rio de Janeiro levou 5 dias de carruagem. A capital imperial era um mundo completamente diferente. Ruas pavimentadas, casarões imponentes, navios no porto trazendo mercadorias da Europa e uma efervescência cultural que Anastácia nunca imaginara existir. O Dr. Santos, médico especialista, recebia em uma clínica moderna próxima ao centro. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e olhos gentis, que examinou Rosa com cuidado genuíno. É ainda mais grave do que as descrições indicavam, murmurou após os primeiros exames. Mas tenho esperança. O tratamento experimental tem mostrado resultados promissores. Augusto havia providenciado tudo. Quartos confortáveis em uma pensão próxima à clínica, os melhores especialistas e uma rotina que permitia a Rosa receber cuidados diários, sem o desgaste de longas viagens. Nos primeiros dias, Anastácia esperou que Augusto retornasse ao Vale do Paraíba, delegando a responsabilidade a algum administrador. Para sua surpresa, ele permaneceu, reorganizando negócios para cartas e reuniões ocasionais, mas trabalhando principalmente entre as visitas à clínica. Não precisa ficar, Anastácia comentou após a primeira semana, enquanto Augusto acompanhava o Dr. Santos em uma discussão técnica sobre o protocolo experimental. Sei disso, respondeu simplesmente, sem desviar os olhos do caderno, onde fazia anotações detalhadas sobre o tratamento. Anastácia percebeu que ele estava realmente interessado, não apenas financiando o procedimento por obrigação contratual. A maneira como questionava os médicos, a pesquisa que fazia por conta própria, as explicações simplificadas que oferecia a Rosa, tudo indicava um envolvimento genuíno. Era desconcertante. Cada dia ficava mais difícil conciliar o Augusto Carvalho das fofocas com o homem que segurava a mão de Rosa durante procedimentos dolorosos, contando histórias elaboradas para distraí-la. Após 3 semanas de tratamento intensivo, o Dr. Santos anunciou os primeiros resultados positivos. As células de Rosa estão respondendo ao protocolo experimental. Não quero criar expectativas irreais.
alertou. Mas estes são os melhores resultados iniciais que já obtive com esta doença. Aquela noite, enquanto Rosa dormia exausta, após mais uma bateria de exames, Anastácia e Augusto celebraram discretamente na varanda da pensão, compartilhando uma garrafa de vinho que ele comprara de um comerciante português. À medicina moderna, Augusto ergueu sua taça. E aos fazendeiros que podem financiá-la, acrescentou Anastácia com um sorriso genuíno, brindando com ele. O ar fresco da noite carioca criava uma atmosfera quase irreal. Sentados lado a lado nas cadeiras da varanda, observando as luzes da cidade que nunca eram visíveis no interior, Anastácia sentiu uma proximidade diferente entre eles. Obrigada, disse suavemente, não apenas pelo dinheiro, mas por estar aqui. Não precisava fazer isso. Augusto contemplou sua taça por um momento. Tenho pensado muito sobre necessidade versus escolha ultimamente. Como assim? Toda a minha vida foi construída em torno de necessidades. O que as propriedades Carvalho necessitavam, o que meu pai considerava necessário. Tomou um gole do vinho. Raramente me perguntei o que eu escolheria se tivesse realmente escolha. Anastácia o observou com curiosidade. E o que escolheria? Augusto a olhou, realmente a olhou, como se a visse pela primeira vez. Ainda estou descobrindo. O silêncio que se seguiu era carregado de algo indefinível. Anastácia percebeu que estavam mais próximos do que haviam estado antes. Não apenas fisicamente. Você mudou minha perspectiva, sabia? Augusto continuou, sua voz mais suave que o habitual, sobre várias coisas. Sua autenticidade, sua lealdade à Rosa, a maneira como vê o mundo. Ele sorriu levemente. Você é o oposto de tudo que conheço. Não sei se isso é um elogio. Anastácia riu nervosamente. É. Augusto pousou sua taça e, hesitante, tocou a mão de Anastácia sobre o braço da cadeira. Definitivamente é. O toque enviou uma corrente elétrica pelo braço de Anastácia. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez, não havia cálculo ou negócios no olhar de Augusto. Apenas uma vulnerabilidade quase palpável. O momento foi interrompido por um mensageiro, que chegou com correspondência urgente. O nome no envelope. Catarina. Anastácia instintivamente afastou sua mão, o encanto quebrado. Augusto hesitou, olhando entre a carta e Anastácia. Não preciso ler agora, disse. Pode ser importante para a fazenda, respondeu ela levantando-se. Vou verificar Rosa. Augusto a observou afastar-se, deixando a carta sem abrir sobre a mesa. Os dias seguintes trouxeram uma nova tensão entre eles. Não desagradável, mas carregada de possibilidades não ditas. Seus olhares se demoravam mais. Suas conversas tinham pausas significativas, e ocasionalmente seus dedos se roçavam ao alcançarem o mesmo objeto. Numa noite particularmente difícil, quando Rosa teve uma reação adversa a um dos medicamentos, Augusto permaneceu ao lado de Anastácia na clínica por horas, oferecendo apoio silencioso. Deveria descansar, insistiu Anastácia, quando a crise passou e Rosa finalmente dormia. Tem aquela reunião importante amanhã cedo com os exportadores. Posso adiar. Pensei que fosse crucial para os negócios do café. Augusto deu de ombros. Algumas prioridades mudaram. Anastácia sentiu algo aquecer dentro dela. Estavam no corredor fora do quarto de Rosa, exaustos após horas de preocupação. Não sei o que teria feito sem você hoje, admitiu, vulnerável após o susto. Você teria lidado com isso. É a pessoa mais forte que já conheci. Anastácia balançou a cabeça. Não sou. Apenas aprendi a esconder o medo. Augusto, sem aviso, tocou seu rosto gentilmente, virando-o para encará-lo. Isso é força, Anastácia. Seus olhos se encontraram, e desta vez, nenhuma interrupção veio. Augusto inclinou-se lentamente, dando tempo para ela recuar.
Ela não recuou. O beijo foi gentil a princípio, quase hesitante. As mãos de Anastácia encontraram o caminho até a lapela do paletó dele, aproximando-o. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos. Não era isso que eu esperava quando te encontrei naquela cama. Anastácia sussurrou, tentando sorrir para disfarçar sua confusão. Augusto manteve as mãos em seu rosto. Nem eu, mas acabei encontrando algo que nem sabia que procurava. Na semana seguinte, algo havia definitivamente mudado. Augusto cancelou 2 viagens de negócios importantes para permanecer no Rio de Janeiro. Catarina enviava cartas constantemente, claramente irritada com sua ausência prolongada, mas ele começou a repassar mais responsabilidades a administradores. Passavam mais tempo juntos além das visitas à clínica, caminhadas pela praia próxima, jantares conversando sobre tudo, exceto negócios. Noites lendo em voz alta os romances que Anastácia amava e Augusto nunca tinha tempo de conhecer. Rosa, observadora como sempre, notou a mudança. "Vocês estão diferentes", comentou certa tarde, enquanto Augusto ajudava com sua lição de botânica. "Menos fingindo." "Fingindo o quê?" Augusto perguntou, genuinamente curioso. "Que não se gostam." Rosa deu de ombros, como se fosse óbvio. "Antes era como teatro ruim, agora parece real." Anastácia corou intensamente, mas Augusto apenas sorriu. "Sua irmã é muito perceptiva", comentou mais tarde, quando estavam sozinhos. "Sempre foi." Anastácia hesitou, reunindo coragem. "Isso é real, então? O que está acontecendo entre nós?" Augusto pareceu igualmente vulnerável. "Quero que seja." Aquela noite, quando Rosa já dormia, Augusto e Anastácia ficaram na sala da pensão. O silêncio entre eles carregado de possibilidades. "Nunca planejei isso", admitiu Augusto, sentado ao lado dela no sofá simples. "Você era apenas uma solução para um problema." "E agora?" Anastácia perguntou, seu coração acelerando. "Agora estou questionando tudo o que achava saber." Ele tomou a mão dela, entre as suas. "Pela primeira vez na vida, não estou pensando em cotações de café ou no legado Carvalho. Estou pensando em você, em nós." Anastácia sentiu o peso daquelas palavras. "Tem certeza de que não é apenas gratidão por eu ajudar com sua herança? Se fosse apenas gratidão, não estaria aterrorizado." Augusto riu sem humor. "Gratidão é simples. Isso é complicado e assustador, e ao mesmo tempo, a coisa mais certa que já senti." Anastácia alcançou seu rosto, traçando a linha de sua mandíbula. "Também estou assustada. Acho que estamos além do ponto de retorno." Augusto sussurrou, antes de beijá-la novamente. O beijo desta vez foi diferente, sem a hesitação anterior, mas com uma intensidade que comunicava meses de tensão reprimida. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam pesadamente. "Anastácia", Augusto murmurou contra seus lábios, "preciso que saiba algo. Catarina não trabalha mais para mim." "O quê?" "A demitiu." "A dispensei de suas funções. Percebi que ela ultrapassou todos os limites há muito tempo. Sua fixação era insalubre para todos." Anastácia assentiu lentamente. Sempre sentira que havia mais que lealdade profissional nos olhares que Catarina lançava a Augusto. "O que acontece agora?" perguntou. Augusto sorriu. "Agora terminamos o tratamento de Rosa. Voltamos para casa e começamos a construir nossa vida juntos, sem contratos ou prazos." "O que acha?" Anastácia sentiu uma felicidade quase dolorosa expandir-se em seu peito. "Acho que nunca estive tão assustada e tão feliz ao mesmo tempo." "Bem-vinda ao amor verdadeiro", Augusto sussurrou, antes de beijá-la novamente. 1 ano depois, o jardim da fazenda Santa Cruz,
estava decorado com simplicidade elegante. Flores brancas em arranjos discretos, lanternas de papel entre as árvores e uma pequena área com arco de madeira trançado com jasmins frescos. Não havia centenas de convidados como seria esperado de um carvalho. Apenas os poucos amigos genuínos que Augusto e Anastácia haviam cultivado durante o último ano, mais diferente possível da festa espalhafatosa que a sociedade esperava. Rosa, agora com 11 anos, e radiante de saúde, corria entre os convidados em seu vestido azul celeste, carregando uma pequena cesta com pétalas de rosas. O Dr. Santos havia confirmado sua remissão completa apenas 2 semanas antes, tornando a celebração duplamente especial. Nervosa, Joaquim Silva, que se tornara um amigo próximo do casal, perguntou a Anastácia, enquanto ela observava os preparativos finais. Estranhamente não, respondeu ela, ajustando o vestido simples de seda marfim. Da primeira vez, estávamos assinando um contrato. Hoje, estamos celebrando algo real. Joaquim sorriu. Quem diria que aquele erro na casa grande resultaria nisso, hein? Anastácia riu, lembrando-se da confusão que mudara sua vida. Às vezes os melhores acidentes são aqueles que parecem desastres no momento. Quando Anastácia caminhou pelo pequeno corredor improvisado no jardim, seus olhos encontraram imediatamente os de Augusto. Não havia outros fazendeiros ansiosos para fazer negócios ou membros da aristocracia rural para impressionar. Apenas um homem, olhando para a mulher, que transformara sua vida com uma expressão que falava mais que qualquer voto poderia expressar. No passado, assinamos papéis que nos uniram legalmente. Augusto começou quando Anastácia chegou ao altar improvisado. Mas hoje queremos celebrar o momento em que realmente nos tornamos uma família. O padre conduziu uma cerimônia breve e emotiva. Quando chegou o momento de trocar os votos, Anastácia respirou fundo e falou do coração. Quando entrei naquele quarto para limpar, nunca imaginei que estaria limpando espaço na minha vida para algo tão inesperado, disse, provocando risos suaves dos convidados. Augusto, você começou como um contrato e terminou como o amor da minha vida. Prometo nunca esquecer que nossa história não começou com perfeição, mas com humanidade, erros e possibilidades, e é isso que a torna real. Augusto, geralmente tão eloquente em reuniões de negócios, parecia lutar com as palavras. Anastácia, começou ele, segurando as mãos dela com força. Passei metade da minha vida aprendendo a construir um império e a outra metade percebendo que ele não significava nada sem alguém para compartilhá-lo. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em terras ou escravizados, mas na capacidade de tornar a vida de quem amamos melhor. Prometo acordar cada dia tentando merecer o acidente que te colocou na minha cama. Rosa aproximou-se com as alianças, simples bandas de ouro, com uma única palavra gravada no interior, acidentalmente. Após o sim, que desta vez vinha genuinamente do coração, os poucos convidados se reuniram para um jantar íntimo. O Dr. Santos, que viajara especialmente para testemunhar a recuperação de sua paciente mais especial, ergueu sua taça. A Rosa, cuja saúde celebramos hoje como o maior presente que poderíamos receber. Todos ergueram as taças em concordância, enquanto a menina sorria, finalmente livre das limitações da doença que quase lhe roubara o futuro. E aos noivos, continuou Joaquim com sorriso cúmplice, que nos lembraram que os melhores encontros da vida são frequentemente os mais inesperados. Augusto entrelaçou seus dedos aos de Anastácia sob a mesa, dando-lhe um olhar questionador. Ela assentiu sutilmente. Na verdade, Augusto levantou-se, ainda segurando a mão de Anastácia. Temos mais um motivo para celebrar hoje. Em aproximadamente 7 meses, nossa família ganhará um novo membro. Os gritos de alegria de Rosa foram os primeiros a soar, seguidos por abraços dos presentes.
A menina correu para abraçar a irmã, colocando gentilmente a mão sobre a barriga ainda imperceptível de Anastácia. "Vou ser a melhor tia do mundo", declarou com a convicção que apenas uma criança pode ter. Mais tarde, quando a pequena festa terminava, Augusto e Anastácia escaparam por um momento para o jardim no fim da propriedade, iluminado apenas pelo luar. Pensando em como tudo começou, Augusto perguntou, notando o olhar contemplativo de Anastácia. "Estou pensando em como quase deixei o medo me impedir de ter isso", ela respondeu honestamente. Por um momento, estava convencida de que nunca me encaixaria no seu mundo. Augusto a puxou para perto. "E agora?" "Agora entendo que não precisamos nos encaixar em mundos pré-existentes. Construímos nosso próprio." Anastácia repousou a cabeça no ombro dele. "Com regras que nós mesmos criamos." "Como a regra de que o fazendeiro pode passar tardes inteiras ensinando Rosa sobre botânica?" Augusto sorriu. "Ou a regra de que a ex-escravizada pode administrar programas de alfabetização para todos na fazenda?" Anastácia completou, referindo-se ao trabalho que começara a desenvolver nas propriedades Carvalho. Augusto tocou suavemente a barriga de Anastácia. "E quais regras teremos para este pequeno acidente planejado?" Anastácia riu da contradição proposital. "Que ele ou ela saberá desde o início que os melhores planos da vida são aqueles que acontecem quando estamos ocupados planejando outras coisas." "Como adormecer na cama errada?" Augusto sorriu. "Ou voltar bêbado para casa um dia antes do previsto." Eles riram juntos, o som ecoando pelo jardim silencioso. Quando seus olhares se encontraram novamente, havia uma certeza tranquila que nenhum deles jamais havia experimentado antes. "Obrigado por adormecer na minha cama", Augusto sussurrou. "Obrigada por me acordar da maneira errada", Anastácia respondeu suavemente. "Ou certa." E sob o céu estrelado do Vale do Paraíba, aqueles que começaram como senhor e escravizada em uma situação absurda, selaram seu verdadeiro recomeço com um beijo que prometia muitos mais capítulos em sua história acidental.